Leve, altamente compatível, com muita personalidade que pouca gente conhece. Esse é o Body Linux, um sistema operacional que deveria estar no seu radar, especialmente quando o assunto é revitalizar o seu computador antigo ou fraco. O Body Linux já apareceu aqui no canal em um vídeo exatamente com esse tema aí que eu adoro, reaproveitamento de hardware. Mas ele dividiu o holofote com outros sistemas naquela ocasião. E com o lançamento da versão 7 do Body Linux, com duas alternativas de kernel, é uma ótima ideia a gente conhecer mais sobre essa distro que usa um ambiente gráfico próprio. E falando em ter as suas próprias coisas, que tal você ter o seu próprio servidor Linux? Os nossos parceiros da Linode estão oferecendo para a galera que acompanha o canal $100 de crédito para testar tudo que você quiser na Linode durante 60 dias. Tudo que você precisa fazer é criar sua conta através de linode.com/diolinux, o link vai estar aqui na descrição. Tem muitas distros Linux que tem uma pegada mais artesanal e o Body Linux é com certeza uma dessas. Mas talvez você até se questione sobre o nome da distribuição. Body é um nome que pode ser meio engraçado pra gente que fala português, ou até parecer outra coisa, como uma versão de body em inglês, corpo, né? Como eu gosto muito de história e de etimologia, eu fui dar uma olhada nos significados dessas palavras. O Body Linux usa atualmente um ambiente gráfico chamado Moksha Desktop. Esse ambiente é um fork de um outro ambiente gráfico de código aberto para Linux chamado Enlightenment, mais especificamente baseado na versão 17 desse ambiente. Enlightenment quer dizer iluminação em português, nesse sentido de inteligência, de ser algo talvez especial. E Body é uma palavra derivada de sânscrito que quer dizer justamente iluminação. Já Moksha, o nome do ambiente gráfico, é uma palavra também vinda do sânscrito que quer dizer emancipação ou libertação, alguma coisa assim. Algo que faz muito sentido, já que o Moksha é a emancipação desse ambiente gráfico do Enlightenment e ao mesmo tempo pode representar uma coisa de algo diferente, alguma coisa nesse sentido. Um pouco de trivia aí do mundo Linux é sempre legal, né? Mas a origem do nome do sistema e do seu ambiente gráfico não é a única coisa curiosa em relação ao Body Linux. A versão 7, lançada há poucas semanas, chega baseada do Ubuntu 22.04 LTS e inclui várias novidades interessantes. Mas antes que a gente possa falar delas, se eu não te contar como o sistema já funciona, vai fazer pouco sentido eu falar o que mudou, né? Então, pensa assim. O Moksha Desktop é muito mais um Window Manager, como o i3, o BSPWM, o KWin ou o Mutter, do que um Desktop Environment, como o GNOME ou o KDE Plasma. Isso faz com que ele seja consideravelmente leve. Mas ele também tem algumas aplicações que funcionam como widgets, ou módulos, como eles gostam de chamar, que servem para criar elementos na tela, como as barras de tarefas, menus e ícones, como esses de controle de volume, notificações e assim por diante, semelhante aos widgets do KDE. Por padrão, o desktop do Body Linux tem essa barra na parte de baixo, onde você pode encontrar um menu, que é meio meme, mas eu explico o porquê dele ser um meme daqui a pouco. Ícones de atalho para aplicativos favoritos, uma região onde as janelas de certos apps abertos aparecem, e depois ali tem uma tray com vários utilitários comuns, como rede, clipboard, som, internet, teclado, gestão de energia e assim por diante. No desktop nós temos no canto esquerdo um relógio, se você clicar nele ele vira um calendário, assim como os widgets do KDE, esse elemento pode ser adicionado ao desktop ou a uma barra, então dá para colocar o relógio da taskbar se você preferir. Do lado direito nós temos as áreas de trabalho virtuais, elas sempre ficam representadas ali de forma visível para que você possa navegar por elas clicando simplesmente. Clicando em qualquer lugar do desktop você abre o menu. O mesmo que aparece quando você clica lá na barra, por isso que eu disse que ele era meio meme. Mas apesar disso, ele pode ser muito funcional e trazer basicamente o que você precisa para operar o sistema. A seleção de softwares do Body Linux é bem enxuta e segue essa ideia de um sistema básico e minimalista. Se a gente explorar a seção de aplicações do menu, vai ver o básico do básico, com softwares leves também. Um editor de textos estilo bloco de notas, um visualizador de imagens. O Chromium é o navegador padrão de internet e é meio que isso na realidade. O restante são utilitários do sistema, como o Terminology, que é um app de terminal do Enlightenment e do Moksha Desktop, assim como o próprio ePhoto, que é o visualizador de imagens, que também é parte dessa interface. Na seção de internet nós temos
o Web Browser Manager, emprestado lá do Zorin OS, que te ajuda a instalar vários navegadores de internet populares, que curiosamente tem o Pale Moon e o Slimjet na lista, mas não tem o Edge ou o Tor, que são bem mais populares se a gente for ver, mas ainda assim é um software que certamente pode ser útil. Para gestão de pacotes, nós encontramos no sistema o Synaptic, clássico gestor de pacotes do mundo Ubuntu e Debian, que pode ser utilizado tanto para gerir atualizações do sistema quanto para instalar e remover pacotes graficamente. Então não tem nada muito parecido com uma lojinha. Quer dizer, tem um atalho para um tal de App Center, que é uma página no site do Body Linux que funciona como essa lojinha de apps, usando o apt URL. Não é exatamente rico em variedade, mas funciona de forma relativamente simples para instalar alguns extras legais. Claro, o terminal é seu amigo, por ele você pode instalar qualquer coisa que você instalaria no Ubuntu 22.04 LTS, Snaps, Flatpaks, Docker e por aí vai. Apesar de que nenhuma dessas tecnologias é suportada por padrão, teria que instalar o suporte a elas primeiro. Ainda no menu você encontra o Iniciador Rápido, que é um launcher que pode ser utilizado para pesquisar por programas, caso você não goste de ficar navegando ali pelos menus e abrindo menu dentro de menu. Essa mesma aplicação permite abrir configurações do sistema, entre outras ferramentas. Você pode abrir ela pressionando a tecla do Windows e a barra de espaço, semelhante ao que você faria no macOS para abrir aquela barrinha de pesquisa do Spotlight. No menu tradicional você encontra várias configurações do sistema e do Moksha Desktop, incluindo um painel de definições que é provavelmente o mais próximo de um tipo de painel de controle que a gente chega a ter por aqui. Agora que você conhece melhor o Body, a gente pode falar sobre algumas das novidades que chegaram nessa versão 7. Depois a gente fala sobre os benchmarks, vários resultados muito bons, inclusive já fica aí o spoiler. Na verdade, algumas das novidades que essa versão trouxe eu já contei para você, como o gestor de navegadores de internet, a nova base do sistema, mas tem algumas outras coisas legais que vale a pena mencionar. A versão padrão do sistema vem com o kernel do Ubuntu LTS, mas existe uma ISO alternativa chamada S76 que vem com o kernel do Pop! OS da System76, o que provavelmente explica o nome, né? O kernel padrão está na versão 5.15, enquanto que a versão com o S76 está na versão 6.4.6. O Moksha Desktop foi atualizado para não depender de bibliotecas obsoletas nessa versão, o que mostra um interesse constante no seu desenvolvimento, com atualizações em vários dos seus módulos e widgets. Apesar de ser uma comunidade pequena, parece ser uma comunidade bem engajada. Agora o sistema usa o Tunar como gestor de arquivos também, um app já velho conhecido para a galera que utiliza XFCE especialmente como interface do computador. Confesso que eu não esperava muito do Body em relação à performance bruta, ele brilha mesmo em deixar hardwares mais antigos respirarem. Mas vou colocar ele no nosso setup de testes. Se a gente comparar ele diretamente com o Ubuntu 22.04 LTS padrão, que é a base do sistema, podemos ver que ele se sai tão bem quanto ou até minimamente melhor do que a distro base nas cenas renderizadas no Blender pelo menos. Na Unengine Superposition, ele destrói o Ubuntu LTS completamente com mais de 300 pontos de diferença, o que é muita coisa nesse teste. Tecnicamente, o Body ficou em quarto lugar entre todos os sistemas que nós já testamos nesse benchmark em específico. Lembrando que você pode ver todos os dados com todos os sistemas acessando geolinux.com.br/benchmarks. Continuando para o teste com o Geekbench, o resultado inverteu. Nós tivemos uma melhor performance do Ubuntu, ainda que não tenha ficado tão ruim assim para o lado do Body Linux. Para o teste de navegação web, o Firefox que nós instalamos no Body fez quase 890 pontos. Porém, o navegador padrão da distro é o Chromium, que fez 1020 pontos nesse mesmo teste, que é consideravelmente melhor do que o desempenho do Firefox. Em games, a gente teve alguns resultados bem curiosos. Enquanto o Body Linux entregou quase 10 FPS a mais do que o Ubuntu LTS em Counter-Strike, em Universe Sandbox nós temos um novo pior resultado, provavelmente apenas 16 quadros. Eu achei muito esquisito esse resultado, eu até verifiquei se não tinha feito alguma configuração errada, alguma coisa assim, mas de fato ele não se deu bem com esse jogo, com esse teste por algum motivo. Em Shadow of the Tomb Raider em HD, 34 quadros, um bom resultado para o Body Linux. Eu não tenho dados para comparar com o Ubuntu 22.04 LTS, porque na época a gente não fazia esse tipo de teste exatamente assim. Mas comparado com outros resultados que nós tivemos com outros sistemas aqui, onde a máxima foi de 38 quadros e a mínima de 25, entre os sistemas que rodaram o jogo para começo de conversa, 34 está ali bem no meio, é um bom resultado mesmo.
Pela própria natureza do projeto, o Body Linux está fadado a nunca ficar realmente famoso, o que não é necessariamente um problema, desde que ele continue agradando as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Eu tenho muita admiração pelo trabalho que eles fazem. É um ótimo sistema para computadores fracos, apesar de não ser a única alternativa. Você já ouviu falar do Daichi Pi? Ele é pensado para ser utilizado no Raspberry Pi, mas pode ser utilizado num PC tradicional também. Se ainda não conhece, dá uma olhada no que ele pode fazer nesse vídeo aqui do lado. Até a próxima!